Oi, pessoal, seja bem-vindo ao R7 Falou Comigo, que é o podcast que conecta histórias inspiradoras com quem faz a diferença. Hoje é um episódio especial do Outubro Rosa e nós temos a honra de receber a presidente da ONG Cabelegria, que é uma iniciativa que transforma a solidariedade em autoestima ao doar perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. Agora eu convido a todos, então, para mergulhar nessa trajetória dessa ONG, nas histórias de superação e também no impacto que um gesto de amor pode causar na vida de tantas pessoas. Então, aumenta aí o seu volume, se acomoda com a gente e vem nessa aqui com essa conversa que promete tocar fundo os corações. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast R7 Falou Comigo, especial Outubro Rosa. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra muito grande poder falar um pouquinho do trabalho da Cabelegria. Legal. Mariana, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu essa ideia, né? O que é a Cabelegria, para quem não conhece? Bom, para quem não conhece, a Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelo, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer de todo o Brasil. E a Cabelegria iniciou lá em 2013 com uma vontade minha e da Milene Duarte, que é outra fundadora, de fazer as nossas doações de cabelo. Então eu brinco que a ONG nunca foi pensada definitivamente para ser uma ONG, né? Então foi só duas amigas que quiseram ajudar, fazer uma campanha um pouco maior. E para nossa surpresa, essa campanha acabou viralizando, então em menos de um mês a gente já tinha mais de 1.000 doações de cabelo e com isso acabou nos motivando a ir além, a buscar fazer não só a arrecadação do cabelo, mas fazer todo o processo desde a arrecadação, a confecção e a entrega dessas perucas. Então inicialmente a gente começou a fazer a doação só para crianças e depois um pouco mais para frente a gente passou a atender mulheres também. E são muitas histórias ao longo desses anos, eu imagino, né? E como é que funciona isso? Como você disse, isso tudo começou com a sua doação, ou seja, é um incentivo para todas as outras pessoas que acabou viralizando. Mas e hoje, por exemplo? Hoje vocês têm uma sede que fica em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro também existem algumas unidades que recebem essas doações também. Exatamente. A gente tem diversos pontos de coleta, né, onde as pessoas podem fazer a entrega dos seus cabelos e a gente também tem pontos onde os pacientes podem retirar essas perucas, né? Então a gente tem aqui no Rio 3 bancos de perucas físico, que é um espaço bem semelhante a uma loja ali, com diversos mostruários de perucas, onde o paciente pode entrar nesse espaço, experimentar quantas perucas quiser e levar a que mais gostar. Além, né, dele poder experimentar, ele pode também contar com todo o suporte da Cabelegria, de trocar de peruca quantas vezes ele quiser. Então, de fato, a gente quer que esse momento seja um momento de alegria para o paciente. E você estava me contando que vocês procuram fazer desse momento um momento mais leve, porque o tratamento para muitas, aliás, acho que para todas, né, já é um momento difícil, já é um momento delicado. Para mulheres, o cabelo muitas vezes mexe com a autoestima. E conta pra gente como é que é esse processo. Vocês vão até a paciente, existe uma parceria com instituições, como que é isso? Bom, tem diversas formas, né? A gente faz parceria direta com instituições, como a gente tem com o INCA, com o Instituto Américas aqui no Rio de Janeiro. A gente também tem um banco de perucas móvel, que é um caminhãozinho todo rosa, ali dentro do caminhão, praticamente um camarim com diversas perucas, onde a gente para esse caminhão na porta dos hospitais para fazer essa distribuição gratuita. E é um momento que, de fato, a gente quer levar leveza, né, para o paciente que está passando por essa dificuldade na vida dele. Então, até brinco, comentei com você aqui nos bastidores, né, que a gente tenta descontrair um pouco esse momento. Então, quando o paciente chega, às vezes ele está um pouco tristinho, a gente fala, não, vamos experimentar, agora é o momento para você experimentar todos os tipos de peruca e de cabelo que você sonhou um dia em ter, né, e foi exatamente em um desses momentos, né, que a gente ali com uma paciente colocou uma peruca de dread nela e ela falou, gente, vocês não têm ideia que meu sonho na minha vida era ter dread e eu nunca tive coragem de fazer. Então ela entendeu ali naquele momento de realizar o sonho dela de ter dread e acabou levando uma peruca de dread. Então, de fato, essa é a nossa missão, né, de poder levar um pouquinho de leveza, de autoestima durante esse processo que muitas vezes é tão difícil para muitas mulheres. Verdade. E qual foi o momento que você percebeu que esse projeto precisava existir?
Olha, eu acho que foi no momento quando a gente fez a nossa doação de cabelo, eu e a Milene, a gente queria buscar um lugar para destinar essas doações, né? A ideia inicial era essa. E aí, quando a gente percebeu que nenhum lugar fazia de fato, né, utilizava os cabelos para produzir as perucas e entregar, isso foi aquele momento que a gente falou: poxa, tem tantas pessoas que ajudam com a doação dos seus cabelos e que querem ajudar o próximo, né? Porque é uma corrente. Você está tirando um pouquinho de algo que é seu para doar para outra pessoa. E não tem nenhum lugar que faça esse processo acontecer. E a gente falou: não, a gente não pode desistir agora. A gente já tem um monte de doação, então a gente precisa ir atrás para entender como é que funciona esse processo da confecção das perucas. Para que a gente deixe não só esse sonho que é meu, e era meu e da Milene, mas de todo mundo que estava participando ali, para que pudesse acontecer. Então, a gente conseguiu bons parceiros para fazer esse trabalho de transformar essa doação e esse amor que vem do próximo em peruca, para que a gente possa passar isso para o paciente. E como é que foi esse crescimento ao longo dos anos? Porque inicialmente você falou que em um mês foram aí mais de 1.000 doações de perucas. Ao longo dos anos, você tem uma noção de quantas perucas já foram doadas e como é que foi esse crescimento ao longo dos anos? A Cabelegria, ela cresceu muito, né? Então, como eu falei, inicialmente não era nem uma vontade de ter uma ONG. E, de fato, hoje a gente olha para trás e se orgulha muito do que a gente construiu. Então, hoje a Cabelegria já tem grandes números. A gente já atendeu mais de 15 mil pacientes por todo o Brasil. A gente já recebeu mais de 420 mil doações de cabelo vindas de todos os lugares do mundo, inclusive. Não é só aqui no Brasil que a gente recebe doação. E a gente tem também 7 bancos de perucas físicos, temos o banco de perucas móvel também. Então, de fato, tomou uma proporção que a gente não imaginava. Mas quando a gente faz o bem, né, a gente sabe que tem alguém lá em cima que ajuda a fazer crescer. E o nosso intuito, né, que é poder ajudar cada vez mais pacientes. A gente tem potencial de ajudar ainda mais pacientes. A gente sempre conta com a ajuda das outras pessoas, enfim, das doações, para que a gente possa expandir cada vez mais o nosso trabalho. Muito bom. Agora, você me explicou também que existe uma organização muito grande, né? Até porque, por exemplo, não é porque uma pessoa está ali e recebeu uma doação que ela vai poder ali ter várias perucas. Ela pode fazer a troca quantas vezes ela quer, mas não dá para ter, tipo, dar 10 perucas para uma pessoa, de repente pode faltar para outra. Como é que funciona esse esquema da doação? Exatamente. Então, a gente tem um processo, né, para que a gente possa atender todos os pacientes da melhor forma possível. Então, o paciente hoje, se ele quer receber uma peruca da Cabelegria, e como eu falei, a gente atende pacientes de todo o Brasil, ele pode fazer essa solicitação para retirar tanto nos nossos bancos físicos, quanto no banco de perucas móvel, ou até mesmo para que a gente envie essa peruca pelo correio. Mas esse paciente, claro, precisa primeiro comprovar que ele precisa de fato da peruca. Então, quando esse paciente chega para a gente ali pelo e-mail, a gente precisa do laudo médico, comprovante da quimioterapia para entender de fato se ele precisa de uma peruca. E depois que ele encaminha essa documentação, a gente faz um cadastro desse paciente. Então, a gente faz o cadastro ele vindo por e-mail, ele indo nos bancos de perucas físico também. E como eu falei, ele tem a oportunidade de receber uma peruca e ainda trocar quantas vezes ele quiser. Se essa peruca precisa passar por uma manutenção, a gente também faz essa manutenção, tudo de forma 100% gratuita. Mas, de fato, só uma peruca o paciente pode retirar. E, enfim, é bom. Até para que não haja, né, nenhum tipo de uma situação que vocês não queiram, que é de pessoas que, infelizmente, mesmo diante dessa situação tão triste na vida de muitas pessoas, pegue e, de repente, comercialize. Sim, pode usar, né? Isso acontece, já aconteceu algumas vezes, de querer usar como uma fé, né? Então, a gente doa perucas que podem custar hoje no mercado 5, 6 mil reais, é um valor altíssimo. E a gente sabe que nem todo mundo que está passando pelo tratamento tem um coração bom, é empático também com outras pessoas que passam pelo tratamento. Então, exige, né, essa transparência, eu acho que não só transparência com a ONG, mas também para os nossos doadores também, para que os pacientes possam ali dentro do nosso sistema, a gente conseguir atender cada vez mais pacientes e não deixar de atender algum paciente por conta de outros que pegam 2 ou 3 perucas. Agora, ao longo desses anos, teve alguma história que te marcou, que você pode compartilhar com a gente?
Olha, tem uma história que eu sempre falo que eu acho que foi em um momento muito crucial da Cabelegria também. Não era um momento que não estava sendo um momento muito fácil da Cabelegria, a gente não estava numa fase muito boa. E eu lembro que a gente estava na Santa Casa, em São Paulo, com o nosso banco de perucas móvel estacionado ali. E a gente estava fazendo atendimento com as pacientes, enfim, com as crianças. E aí é um processo, né? Entra um paciente por vez no caminhãozinho para a gente experimentar as perucas, para que o paciente possa levar. E eu estava fazendo ali, experimentando uma peruca numa paciente. E nesse momento entrou uma pessoa no caminhão, ela furou a fila ali, acabou entrando no caminhão e ela estava chorando muito. E aí, naquele processo, né, a gente puxou uma cadeira, pediu para ela sentar, para ela se acomodar, para entender o que estava acontecendo com ela. E ela disse que ela tinha acabado de sair do médico, onde ela teve o diagnóstico do câncer de mama, só que ela não quis passar pelo tratamento. E ela desistiu e usou até uma frase muito forte que me tocou muito, que disse: se for para morrer, eu não quero morrer careca. E aí, naquele momento, eu me vi muito num poder de decisão, falar o que eu posso falar para ela para que ela possa mudar o pensamento dela, né? Então a gente foi, acalmou ela e explicou: olha, não vai precisar se preocupar com a sua carequinha, a gente tem diversas perucas, diversos modelos, mostramos ali todas as perucas que a gente tinha para que ela pudesse se acalmar nesse primeiro momento de diagnóstico, porque é um baque, né? É um momento onde o paciente se vê ali sem chão, e que ela pudesse ir atrás da saúde dela, que é o mais importante, né? A peruca, ela vai ali acompanhar o processo, mas é importante ela cuidar da saúde dela. E aí ela falou que quando ela saiu, ela deu de cara com aquele caminhão rosa cheio de perucas e que ela entendeu que aquilo era um sinal para que ela pudesse seguir com o tratamento dela. Então, esse foi um momento que me tocou muito em entender que a gente estava no caminho certo. Por diversos momentos da Cabelegria, e algumas pessoas até acabam entendendo e achando que a peruca é superficial durante o tratamento. Então, tem muita gente que fala: mas é só o cabelo, mas cabelo cresce. Mas não é, ela está perdendo a identidade dela. Porque existe uma relação muito grande, né, de o tratamento de câncer com a autoestima da mulher, especialmente da mulher. Exatamente, eu falo que, isso é uma frase que eu sempre uso: estar careca tem que ser uma opção e não uma condição. E a quimioterapia, ela acaba trazendo a alopécia, que é a perda de todos os fios do corpo, como uma condição. Então, a pessoa já está ali fragilizada no momento de uma descoberta de uma doença que não é fácil de lidar. E ainda dentro daquele momento, daquela situação difícil, ela se vê ali perdendo a sua identidade, muitas vezes perdendo os seus cabelos que ela não queria perder. A gente tem diversos relatos de pacientes que param de socializar. Crianças que param de ir para a escola com medo de sofrer bullying, mulheres que param de ir na igreja, que param de sair na rua, que param de ir no mercado, porque não querem que outras pessoas a vejam careca. Então, para essas mulheres, muitas vezes a peruca ela não devolve só a autoestima, ela acaba devolvendo a vida social, a possibilidade daquela mulher continuar a sua vida social durante o tratamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre as ações da Cabelegria, né? É uma ONG que funciona todos os meses do ano, o ano todo, mas especialmente Outubro Rosa, né? Ela é sempre muito lembrada. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações, por favor. Bom, no mês de outubro a gente trabalha diversas ações, principalmente ações de corte solidário, onde as pessoas têm a possibilidade aí de fazer as suas doações. A gente tem ações com o nosso caminhãozinho, inclusive estará aqui no Rio de Janeiro o nosso caminhão no dia 19, no dia 29, 30 e 31 de outubro, quem quiser acompanhar no nosso site, onde as pessoas podem, além de conhecer o nosso trabalho no caminhão, também, se quiserem fazer a sua doação aí de cabelo, podem participar. E o mês de outubro ele é muito importante para a gente falar sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Então, a gente acaba utilizando dessas ações que muitas pessoas querem ajudar os pacientes oncológicos com a doação de cabelo, para já ali falar sobre o Outubro Rosa, falar sobre a importância do autoexame, da importância de manter os seus exames de rotina, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas. E queria que você falasse também sobre a importância de campanhas como essa conscientização que muitas pessoas, muitas empresas aderem, inclusive aqui a gente na Record também, a gente traz esse lembrete para todas as pessoas, não só telespectadores, mas para colaboradores também. Queria que você falasse sobre a importância desse incentivo.
Olha, a gente fala da nossa saúde é sempre muito importante, né? E o Outubro Rosa, ele veio exatamente para a gente falar sobre o câncer de mama, falar sobre a importância de se cuidar e de se autoconhecer, né? Então, nós mulheres, a gente tem esse dever de cuidar da nossa saúde, porque cuidando da nossa saúde, com certeza, é um ato de amor que a gente tem para nossa família, para os nossos amigos. Então, o Outubro Rosa é esse movimento, essa onda rosa que invade aí o Brasil, invade muitos lugares do mundo, para falar sobre a importância, principalmente do diagnóstico precoce, porque a gente tem índices de cura muito alto quando o câncer é detectado precocemente. Por isso é importante a gente lembrar agora, Mariana, é o seguinte, porque, como você falou, mais do que um símbolo, é um chamado à vida. Porque eu tenho dados aqui muito alarmantes, inclusive, que muitas mulheres, muitas pessoas desconhecem. Só em 2023, né, foram mais de 20 mil óbitos registrados, ou seja, como você falou, essa prevenção é sempre muito importante e queria que você ressaltasse, reforçasse isso para a gente também. A gente fala muito, assim, claro que eu não sou uma médica, né? Mas a gente que está aí trabalhando muito no Outubro Rosa há tanto tempo, a gente acaba tendo muito contato com médicos, com mastologistas. E muito se fala sobre o exame de toque, né? Então a gente acaba falando o contrário. É muito claro que é muito importante a mulher ter o autoconhecimento do corpo, o autoconhecimento das mamas. Mas quando a gente fala do exame de toque, a gente está falando de talvez um tumor que esteja num estágio um pouco mais avançado. Então, a gente preconiza o tempo inteiro a importância de manter os exames de rotina todos os meses, todos os anos, né? Então, fazer os exames, mulheres acima de 40 anos, fazer a mamografia, porque é o que eu falei. A gente entende e a gente tem dados muito altos que quando o câncer é detectado precocemente, os índices de cura é muito maior, chega acima de 90%. E quando ele é detectado precocemente, é um momento que ali não dá para sentir ainda no toque. Mas o exame de toque ainda é muito importante porque muitas mulheres buscam um médico, buscam ajuda médica exatamente por sentir alguma coisa na sua mama. Então, a gente não pode isolar ele, mas é muito importante a gente ressaltar e falar sobre os exames preventivos. Muito bom. Agora, voltando às perucas, né, que é a sua especialidade, eu queria que você explicasse, né, para as pessoas que ficaram realmente interessadas em, de repente, ajudar de alguma forma. Quem pode doar cabelo? Existe algum critério sobre tamanho? Se pode ter algum tipo de química ou não? Bom, qualquer pessoa que queira deixar o cabelo crescer pode doar o cabelo. Tem um tamanho mínimo para doação, então o tamanho mínimo é de 15 centímetros. Pode ter qualquer química, não tem problema. Essa questão de cabelo não ter química, para a peruca não tem problema nenhum. Então pode ser tingido, pode ter química. É muito importante só no momento do corte o cabelo esteja na sua forma natural, que é o que a gente fala sem chapinha e sem escova. Isso porque quando a gente confecciona as perucas, a gente junta ali cabelos parecidos para montar uma peruca. E se às vezes a pessoa tem um cabelo enrolado, enfim, com um cachinho, e aí ela faz alguma chapinha ou alguma escova, a gente acaba juntando com cabelos lisos. E aí quando a gente lava a peruca, ela fica ali uma mistura de cabelo liso com cabelo enrolado. Então é importante que ele não esteja nem com chapinha e nem com escova no momento do corte. Agora, além de doar cabelos, existe alguma outra forma que a pessoa pode ajudar? Porque, lembrando, né, que a ONG Cabelegria, ela doa o cabelo, é 100% gratuito, mas vocês ainda têm um custo de confecção, as costureiras, elas são remuneradas? Exatamente. Então, a gente fala que quem não pode doar o cabelo, quem não se sente confortável em tirar os 15 centímetros, pode ajudar a transformar todos os cabelos que a gente tem em peruca. Hoje, a Cabelegria tem uma média aí de 2 toneladas de cabelo parado em estoque, só esperando a oportunidade de fazer os pacientes felizes. Só que, de fato, a gente precisa dessa conscientização que é necessário um recurso financeiro. Então, hoje, a Cabelegria tem um custo de R$ 100 para produzir, higienizar e entregar essa peruca na mão do paciente, o que é um custo razoavelmente baixo comparado aí ao valor de uma peruca hoje no mercado, que pode custar de R$ 1.000 até R$ 5.000. E aí, de fato, as nossas costureiras também são remuneradas pelo trabalho. Eu falo que com o mesmo olhar que a gente olha para os pacientes, olhando para a autoestima dos pacientes, a gente também olha para a autoestima das nossas costureiras.
A gente sabe hoje que a costura as costureiras é uma mão de obra muito desvalorizada hoje no mercado. Então, para a gente é muito importante sempre trazer elas para a mesa, perguntar se o valor que a gente está pagando para elas é um valor justo, porque da mesma forma que eu falei, a gente olha para a autoestima dos pacientes, a gente também precisa olhar para a autoestima dessas mulheres que acabam fazendo esse trabalho com tanto amor e carinho. Verdade. Agora, como é que essas pessoas podem ter acesso a mais informações sobre a Cabelegria, sobre como fazer alguma doação, seja de cabelo, seja financeira? Podem acessar o nosso site, que é cabelegria.org, é bem facinho. E ali tem todas as informações de como podem doar o cabelo, como podem ajudar financeiramente e principalmente se paciente também estiver escutando e ouvindo, né, a nossa entrevista de hoje, podem acessar e solicitar uma peruca para Cabelegria, lembrando que a gente manda peruca para todo o Brasil. Então, no nosso site tem todas as informações ali necessárias. Muito bom. Mariana, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história e por inspirar tantas pessoas com o trabalho da Cabelegria. Outubro Rosa é um lembrete que prevenção salva vidas, mas também é de acolhimento e autoestima, e que isso tudo faz parte do tratamento, né, gente? Então, se você quer ajudar, pode doar cabelo, contribuir financeiramente ou simplesmente divulgar essa causa. Então, acesse cabelegria.org e siga a ONG nas redes sociais para saber mais. E lembre-se, cuidar de si mesma é um ato de amor ao próximo. Então, até o próximo episódio do R7 Fala Comigo. Um abraço. Tchau, tchau.